Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui, nós vamos fazer um alerta para vocês. Quais os principais pontos que você tem que ficar esperto para fugir de ciladas? É cilada, Bino! Então, galera, é muito comum as pessoas ficarem impressionadas com a beleza da Umbanda. Eu fui já um consulente e eu ficava impressionado com todo aquele ritual, com toda aquela festa, com todas aquelas coisas, aquelas manifestações espirituais fortes. Isso chamava mesmo a minha atenção. E justamente por chamar a atenção, muitas vezes a gente acaba sendo ludibriado, querendo acreditar que tudo está sendo feito de boa vontade dentro do aspecto da divindade. Ah, é de Deus, então de Deus, né? Só pode ser do bem. Uma falácia muito promulgada é Umbanda é paz e amor. A Umbanda não é paz e amor. A Umbanda é um batalhão de guerra, gente. É entidade marchando para todo lado e uma guerra constante contra entidades trevosas para trazer paz e harmonia, realmente trazer paz e harmonia para as pessoas. Mas a Umbanda em si está em guerra constante. Então vamos parar de achar que a Umbanda é paz e amor. A Umbanda é uma forma de trabalhar, de forma mais aguerrida, de trabalhar para conseguir a harmonia e a saúde espiritual de muitas pessoas. Coisas que a gente tem que prestar atenção para evitar ciladas. Se o comunicante ou o sacerdote está dizendo muito sobre situações da vida dele que você não consegue comprovar. Muitas anedotas, muitas historinhas, muitas situações que parecem fantasiosas. Na Umbanda, revelações são muito raras, assim como em qualquer religião. As revelações elas têm que passar por um exame bem detalhado para chegar ao nível de uma revelação espiritual de fato. O que nós temos ali são questões do dia a dia. É a dor de barriga, é a perda do amor, dificuldades no emprego, dificuldades de relacionamento, é o chifre recebido enquanto ouvia sertanejo universitário. Essas coisas, gente. A Umbanda trata disso, trata da unha encravada, não trata propriamente dito de grandes revelações mundiais. A frase mais dita sobre a Umbanda é que a Umbanda é um grande pronto-socorro. De fato, a Umbanda é um grande pronto-socorro. Mas quem faz as grandes cirurgias não é no pronto-socorro. Ele vai para o centro cirúrgico na mão de outras pessoas mais gabaritadas, tá bom? Nesse caso, a gente pode usar a mesma alegoria dizendo que vão para espíritos superiores que estão regendo os grandes objetivos do planeta Terra, as grandes relações kármicas entre os povos. Então, um dos pontos que você tem que ficar ligado é que não haverão grandes revelações. Outro ponto que tem que ser muito detalhado aqui é que o pai de santo não pode ser um cara intransigente. Ser firme, ser bruto, ser muitas vezes até rígido, ok, ele é um pai, ele tem que estar ali na frente, até porque a Umbanda é quase uma ditadura, né? Mas ele não pode ser intransigente, ele tem que sim se sensibilizar pelas dificuldades dos filhos. Um pai de santo tem por necessidade saber o nome de todos os filhos e aquilo que está implicando a vida deles, ou seja, suas dificuldades, seus anseios, seus medos, suas vontades, os seus objetivos, quais são as necessidades que ele tem na vida para desenvolver a sua mediunidade e por que ele está trabalhando na Umbanda. Tem que saber um pouco sobre a história familiar, tem que saber um pouco sobre as dificuldades que ele passa em casa e etc e tal, antes de começar a xingar ele porque ele não deu a mensalidade do mês ou porque ele não pôde ajudar naquele curso fantástico que custava R$350 e que tinha 2 horas de duração. É isso, gente. Tem que tomar cuidado. Um pai de santo não pode ser intransigente. Não tem o nome de pai e mãe à toa, né? A gente tem que ter rigidez, mas também tem que ter carinho e prestar atenção nos filhos. Esse é outro ponto. Mais um ponto. Cobranças de atendimento. Não se cobram atendimentos na Umbanda. Então, se você foi no terreiro de Umbanda que está se cobrando atendimento, foge, cara. Foge que é cilada. Claro que existem diferenças entre cobranças. A casa tem uma estrutura física que precisa ser mantida. Então, sempre vai ter uma caixinha de doação lá, para você fazer uma doação espontânea. Mas você não é obrigado a fazer nenhum tipo de doação. Os médiuns da corrente, sim, são obrigados a comparecer com a mensalidade, porque eles assumiram este compromisso para com a casa. Já os assistentes, a pessoa que vai na consulência, vai se consultar, ela não tem essa obrigação. Ela pode fazer as suas doações de forma espontânea? Pode, mas você não tem obrigação de dar nada consulente. E o pai de santo ou qualquer outro médium não pode te obrigar a isso. O que eu já vi muito no meu caminhada espiritual é médiuns querendo cobrar
de atendimentos. A casa não cobra, mas o médium, de uma certa forma, faz trabalhinhos particulares para cobrar dos consulentes daquela casa. Isso está errado, não deve ser feito. Trabalhos de assistência espiritual são gratuitos. Trabalhos de desenvolvimento mediúnico são gratuitos. Claro que outros cursos podem ser pagos, devem ser pagos para manter a estrutura, até porque o mediador, o facilitador, ele teve que se instruir e perdeu certa parte do tempo dele, né, para aprender isso, né? Perder não, porque sempre conhecimento é bom, mas ele teve que dedicar parte do tempo dele para aprender sobre aquilo e também parte do tempo ele teve que dedicar para passar aquilo para vocês. Então ele precisa ter uma retaguarda, isso não tem nada de ruim, desde que não impeça a pessoa de praticar a Umbanda, se ela não tiver recursos financeiros. Outro ponto mais importante é cuidado com os superstars. Figurinhas que aparecem querendo aparecer muito, tanto no terreiro quanto em outras mídias, né, como a internet, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Cuidado! Cuidado, porque muitas vezes é um culto ao ego, não é um culto à Umbanda. Então a gente tem que tomar certos cuidados. Querer passar conhecimento? Ok. Começar a ser arrogante e ignorante com os outros? Não ok, tá? Então fuja também destas questões. E um último ponto aqui que eu tenho para vocês é: você se sente bem nesta casa? Isto é de suma importância. Você tem que se sentir acolhido, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir feliz lá dentro. E parar de acreditar que tudo vai ser uma grande chantagem, que se você sair de lá vão fazer alguma coisa para prejudicar a sua vida. Isso não vai acontecer. Até porque, se você acreditar nisso, é mais uma porta aberta para entidades negativas a serem atraídas e entrarem no seu campo espiritual e fazer algum mal para você. Mas aí já é um processo de quase auto-obsessão. Você permitiu que isso acontecesse. Às vezes nem existe demanda nenhuma da casa. Você que criou tudo isso na sua mente está se perturbando. Se você se sente bem na casa, ok, você não é obrigado a ficar lá para sempre. Mas se você se sente bem, permaneça, fique lá até você achar que não se sente bem mais e você tenha liberdade de procurar outros locais. Entendido? Então esses são os pontos aqui para você fugir da cilada quando você for procurar um terreiro. E eu quero agradecer muito vocês, convidando vocês também a conhecer lá os nossos cursos do Perdido EAD, www.perdidoead.com, uma forma da gente manter as nossas estruturas aqui sempre funcionando para vocês. Temos vários tipos de cursos lá para vocês aprenderem de tudo, tá bom? E muito mais vai ser sempre colocado, a gente está trabalhando sempre para trazer mais conteúdos para vocês, além de todos os conteúdos gratuitos que nós já temos aqui no YouTube, no blog, no Papo da Encruza e outras coisas mais. Quer participar do Tá Perdido? Tem uma dúvida? Quer mandar pra gente? contato@perdido.co, sem o M no final. Manda lá sua dúvida que a gente vai ler no nosso podcast lá, quinzenal, o Tá Perdido. Muito obrigado para vocês e a gente se vê num próximo pensamento.